Boa noite, programa Palavra Franca, mais uma terça especial. Pessoal, 30 de abril, amanhã, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Primeiro de tudo, eu quero mandar minhas considerações, meu respeito, meu abraço a todos vocês, trabalhadores do nosso Brasil, vocês que sustentam esse país e essa nação. Nosso abraço do programa Palavra Franca. Começa o programa de hoje também, gente, me solidarizando com a família do doutor Juliano Costa Couto, que faleceu nesta semana. Ele que é um grande advogado e foi presidente da OAB do Distrito Federal. Nosso sincero sentimento a todos os amigos, parentes e familiares. Hoje, gente, nós recebemos aqui um grande advogado, ele que é graduado em Direito, especializado em Direito e Processo do Trabalho, sócio do escritório Ferreira e Daleprane Advogados Associados, aqui de Valparaíso de Goiás, atuante num dos casos mais famosos da atualidade, o caso da morte da vereadora Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro. É com muita alegria e satisfação que nós recebemos ele, que é casado com a doutora Kreiske Kedrova. Ele é pai da Maitê e do Miguel, filho da dona Nazaré e do seu Francinaldo, doutor Felipe Daleprane. Boa noite, doutor. Boa noite, pastor Jamilson. Uma satisfação enorme fazer parte do seu programa hoje aqui, falar para esse público tão seleto da nossa cidade maravilhosa, de Valparaíso de Goiás. Eu demorei, mas consegui cavar minha vaguinha aqui no programa. E é uma satisfação imensa pelo espaço. Muito agradecido ao senhor por essa oportunidade de poder falar aqui para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o entorno de Valparaíso, a todos que estão nos assistindo agora. Nós somos gratos, doutor, pela sua agenda, que apesar de corrida, né, mas nos honra com a presença hoje nessa bancada, que nós muito nos alegramos de recebê-lo aqui. Muito obrigado. E é a primeira de muitas que certamente virão, viu? Certamente. Gente, o jovem advogado, doutor Felipe Daleprane, é um empreendedor acima de tudo, né? Apesar dessa pouca idade que ele tem, depois eu vou perguntar aqui qual é o segredo de manter essa cara de 18, já tendo passado dos 20, né, gente? Os cabelos brancos já começaram a surgir aqui. Pastor. Deve ter algum segredo que nós vamos descobrir já já. Pessoal, ele é atuante num dos casos hoje mais famosos da atualidade, que é o caso da morte da vereadora Marielle Franco. E hoje ele está atuando nesse caso. Já nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes de tudo, doutor, eu queria saber o que foi que inspirou, qual foi o insight que levou, como foi que o senhor chegou a essa conclusão que era o direito à sua carreira? Então, pastor, na realidade, meus pais, né, Dona Nazaré, Francinaldo Freire de Mendonça, né, são as figuras mais importantes aí nessa minha vida, sempre nos instruíram no caminho da educação, né, do estudo. Meu pai, policial civil, né, aqui do Distrito Federal, tinha o grande sonho de ser advogado, de cursar direito, ser advogado assim que aposentasse. E desde sempre, né, eu tenho uma relação muito íntima, muito bacana com meu pai. Desde sempre ele nutriu, né, essa vontade de trabalhar e trabalhar em família, né, termos o nosso escritório foi alimentando isso, né? Então, como muitas pessoas, né, eu tinha um sonho de ser médico também, jogador de futebol, mas eu vi com bons... Eu ia dizer jogador de basquete, né, mas tudo bem, né? Goleiro. Mas eu vi com muito bons olhos, né, o direito, uma perspectiva muito boa, né? Meu pai tinha o costume de falar que o direito ele abre um leque de opções, né? Então poderia ser um empresário, poderia ser concursado, poderia ser advogado, e recebi isso, né? Como a vontade de Deus também. Sim. Assumir chamado, né? um chamado,
um propósito de vida, e comecei o curso, e no próprio curso eu firmei aí minha convicção de que a minha carreira profissional ia estar na advocacia. Com quantos anos o senhor ingressou na carreira? Eu ingressei assim que concluí o ensino médio. Ah, já foi direto do ensino Então, ali em 2009, 2010 eu iniciei, né, no segundo semestre de 2009 e finalizei a faculdade em 2015. Né? Qual foi a faculdade que o senhor cursou? Eu estudei, na época era o Instituto Euro-Americano, né? Hoje é o Centro Universitário Unieuro. Isso. Ali no na começo ali da L2. Sul, da L2, né? Isso. Muito bem. Formado da turma do ano de 2015. Primeiro semestre de 2015. Já conseguiu tirar de primeira a OAB? Como é que foi? Então, eu passei no exame da ordem ainda durante a faculdade. Isso, no 9º semestre, né? Eu juntamente com a minha esposa, a gente prestou o exame juntos e conseguimos a aprovação. Aí, assim que finalizamos o curso, né, já iniciamos na advocacia. Engraçado, os dois, né? Sim. Né? Também na mesma área, também ela atua? Não. A minha esposa hoje, ela é especialista em direito civil e processo civil, né, e tem uma atuação específica, né, muito especializada na área de direito de família e sucessões. Tá. A doutora Kreiski Kedrova. Kreiski Kedrova, essa é a minha digníssima. Rapaz, esse nome é de origem lá do Oriente Médio ou é impressão minha? Não, é brasileiro mesmo. A origem do nome é russa, né? É russa? É russa. Mas o pezinho da minha esposa tá com raiz lá no Pernambuco, meu sogro. Lá da terrinha. Isso, lá da terrinha, que gostou muito desse nome e batizou ela. Eu amo esse nome, para falar a verdade. Opa! Inclusive, gente, ele tem... Como é o nome dos meninos? É Maite e Miguel. A Maite tem quantos anos? 4 aninhos. E o Miguel? 1 ano. Beijo no coração dessas crianças que são lindas, né? Porque o pai é bonito, a mãe também, né? Inclusive, gente, o nosso programa hoje tem um apoio, né, e o patrocínio da Único Certificado Digital e da Faculdade Faro, lá de Roseira, meu amigo Fernando Orita. Eu quero aproveitar aqui, quebrar aqui um pouco o protocolo e já passar para o quadro Cash House. Gente, o quadro Cash House é um quadro que foi criado pelo meu amigo Anderson Soares, da Cival, presidente da Cival, um grande empreendedor e um grande também visionário. E o quadro é o momento onde você manda o seu recadinho do coração para a patroa. E hoje, doutora Kreiski Kedrova, hoje o quadro é pego de surpresa, viu, gente? Porque aqui a gente não prepara, não. Pega o camarada na lata. Hoje o quadro de coração para coração, no momento do Cash House, com o nosso convidado de hoje, doutor Felipe Daleprane, mandando o seu recadinho de coração para a dona doutora Kreiski Kedrova. Vai contigo, doutor! Que saia justa. Aqui é assim, não alivia não, viu, gente? Aqui é assim. Mas hoje foi um dia muito especial, né? Profissionalmente e não tem jeito, né? A gente sempre faz um flashback de tudo que aconteceu para trás, né? Nada é ocasional. Por acaso. Né? Nada é por acaso. Então, existe toda uma trajetória, né? E a trajetória da minha vida, a partir de certo momento, ela é indissociável dessa pessoa que hoje é minha esposa. Olha aí. Uma pessoa maravilhosa, e eu penso assim que o maior sustentáculo de uma família e de um grande homem é definitivamente uma mulher. Uma boa mulher, uma boa esposa. Uma grande mulher. Uma grande mulher, que é a minha esposa, Kreiski Kedrova, né? Jamais teria alcançado, né? Vivido certas experiências na vida social, na vida profissional, na vida familiar, que são os nossos 2 filhos, se essa pessoa não existisse. Então, tenho toda admiração, amor e carinho, respeito, muito orgulho da minha esposa. Viu aí? Olha, doutora, pelo jeito vai sair o 3º filho. Está nos assistindo, sabe quem? A Rita Cipolatti.
Parabéns, família linda e unida. Quem é a Rita? Rita é minha tia, ela é prima da minha mãe, é lá de Espírito Santo, muito querida. Um abraço, tia Rita. Abraço, pessoal lá do Espírito Santo. Capixaba, né? Capixaba. Um abraço, pessoal, Isso aí é a raiz italiana, né? É o braço italiano da minha família lá de Brasília, são os Daleprani e os Cipolatti. Ah, Daleprani de origem italiana. Origem italiana, isso. Muito bem. Tá explicado, né, gente? Que nome forte, né? Nome forte. Os italianos gostam de massa, você também gosta? Eu adoro massa, uma boa polenta, um macarrão, rapaz. Sou muito fã. Mas a grande pergunta, né, doutora Kreisky, sabe fazer também, só sabe comer? Gosto muito de cozinhar também. Certo, doutor? Gosto muito de cozinhar, inclusive dentro de casa, né, os melhores momentos assim em família é na cozinha. É mesmo? Isso, rapaz, olha aí, o doutor indo surpreendendo, né? Gosto de me aventurar nessa área aí também. Olha aí, muito bem, parabéns. Abraço para a doutora Miriam Fernandes, que está nos assistindo aí ao vivo. Um abraço, doutora Miriam, nossa psicóloga, psicoterapeuta e colaboradora do programa Palavra Franca. Também nosso amigo Léo, do Guia Comercial de Valparaíso, que é nosso produtor, diretor e colaborador também. Um abraço, Léo. Obrigado. E um abraço para a dona Rita, que está lá no Espírito Santo, programa Palavra Franca, Rompendo Barreiras. Boa noite, muito obrigado, dona Rita. Doutor, agora cá para nós que ninguém nos ouça, o senhor tem um escritório, é sócio de um escritório aqui em Valparaíso, o Ferreira e Daleprani Advogados Associados. E hoje o senhor atua num dos casos mais famosos do país. Para quem não sabe, esse é o caso da morte da vereadora Marielle Franco e, se não me engano, Anderson Gomes, o seu motorista, né? Que aconteceu em 2018, março de 2018. Já faz 6 anos, né? Isso. E agora, Valparaíso, gente, dispara no cenário nacional com essa grande atuação desse escritório, né? Está nos assistindo também a Viviane Rocha, lá no Paraná, né? Um abraço lá em Curitiba, um abraço para a cidade de Curitiba, capital paranaense, na pessoa da nossa amiga Viviane Rocha. Um abraço, Viviane, obrigado pela audiência, viu? Então, gente, o doutor Felipe Daleprani, que representa o escritório Ferreira e Daleprani Advogados Associados, está tendo essa brilhante atuação. Hoje, inclusive, acompanhamos o trabalho dele através da Globo News. O homem está famoso, viu, gente? No Brasil e no mundo. E hoje é com muita satisfação que nós recebemos ele aqui no programa Palavra Franca, nessa edição especial de terça-feira. E a primeira pergunta é, doutor, como é que o senhor chegou? Olha aí, peraí. Temos que parar o programa para fazer um registro aqui especial. Para tudo aqui, ó. Para tudo aqui. Gente, eu quero mandar um abraço todo especial para dona Nazaré Daleprani, que está ao vivo aí, ó, mandando um abraço. Essa é minha mãe maravilhosa. Ô, rapaz, aí eu existe o amor de pessoa e existe o amor em pessoa. É a dona Nazaré Daleprani. É a dona Nazaré. Ela escreve, abre aspas, muito orgulho do meu filho, olha, e que filhão, né, dona Nazaré? Parabéns aí. Temos, assim, uma admiração muito grande pelo doutor Felipe, esse jovem advogado, um homem de sucesso, de visão, preparado para tantos desafios que ainda virão, né, certamente. E só uma correção, é Maringá, né, Viviane? Maringá. E quem é também Ieda Apolônia? Ieda também é nossa prima lá de Espírito Santo. Tia Ieda, sim, prima da minha mãe também. Um abraço, dona Ieda! Rapaz, tá todo mundo assistindo aí, viu? Peraí. Tem que registrar aqui. Tá aí também agora, entrou agora Francione Mendonça. Parabéns, meu sobrinho. Minha tia Nona. Tia Nona, um abraço, um beijo enorme. A irmã do meu pai. Olha aí. Tá lá também no Espírito Santo? Não. Minha tia é daqui de Brasília mesmo. Um abraço aí para Brasília, nossa capital, na pessoa da dona Francione Mendonça. Muito bem. Maringá, no Paraná, Viviane. Olha. Doutor, como é que o senhor chegou a esse caso da Marielle Franco e hoje está atuando nesse processo que é tão falado no país e no mundo? Então, acho que primeiro destacar que a nossa atuação, a nossa representação nesse processo
em nome de Rivaldo Barbosa e Érica Araújo, né? Rivaldo Barbosa hoje é o delegado que foi indiciado como o mentor, né, um partícipe do assassinato da Marielle, e Érica Araújo é a esposa dele. O nosso escritório representa ele, né? A nossa atuação aqui em Brasília, né, especificamente, ela é bastante segmentada, né? A gente consegue abranger, né, com os advogados que nós temos no escritório hoje, várias áreas do direito. Uhum. E a posição do escritório em Brasília, ela também nos favorece em relação à atuação nos tribunais superiores, né? O nosso escritório recentemente teve a oportunidade de atuar, por exemplo, naquele caso do bunker de 51 milhões da família Gedel Vieira Lima, né? Nós atuamos representando o assessor parlamentar da família na época. Esse foi um dos nossos casos de repercussão nacional. O famoso dinheiro na mala. Dinheiro na mala, justamente. E foi um caso assim que nos colocou na vitrine nacional, justamente por atuação nos tribunais superiores, né? O caso Marielle hoje ele está tramitando no Supremo Tribunal Federal e nós fomos requisitados pela família, né? Pela família do Rivaldo, pela Érica, também advogada, a doutora Érica, para poder patrocinar a família aqui, né? Existia um entendimento de que era necessário sair do Rio de Janeiro. Sim. Né? Sair do contexto... Da esfera estadual. Do contexto político, do apelo público, né? Do clamor social, que é muito forte lá, por conta, né, do caso ter ocorrido no Rio de Janeiro. Uhum. E nós fomos agraciados aí, talvez como um propósito também, sim, de estar representando essa família, né, que é uma família muito linda, uma família muito abençoada. Inclusive, aí o senhor até aqui conversando com ele, gente, o doutor Rivaldo, que é ex-chefe, diretor-geral da Polícia Civil... Foi chefe da Polícia Civil do Estado do Rio. Do Janeiro, isso, né? Ele foi chefe da Polícia Civil ainda na época do governo Temer. Durante a intervenção federal no governo Temer, justamente. Então, e é amigo da família. Ele era amigo da família. Sim, amigo da família Maria. E ele, gente, ele foi envolvido nesse inquérito por uma delação premiada? Como é que foi isso? Então, o nome do Rivaldo, ele surge hoje, né, através da delação premiada do Rony Lessa. Uhum. Rony Lessa, para contextualizar quem nos assiste, né, é o executor, confesso, sim, do crime da Marielle Franco. Né? Então, depois de já ter tramitado, né, todo o inquérito, toda a investigação no âmbito do Rio de Janeiro, de já ter sido apresentada, né, uma denúncia formal contra o Rony Lessa, hoje inclusive está tramitando no Tribunal do Júri lá do Estado do Rio de Janeiro, né, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Esse processo veio para Brasília, né, no contexto de responder a pergunta, né, o clamor social também de quem mandou matar a Marielle, né? Então, hoje a Polícia Federal ela atua, né, de forma cooperativa com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, justamente para investigar possíveis, né, mandantes desse crime tão hediondo, tão horrível, né, que ocorreu aí e consternou toda a nossa sociedade. Uma pergunta, até para a gente que está assistindo, que, como eu também, a gente é apenas meros espectadores. Esse caso, ele aconteceu no Rio de Janeiro. Por que, assim, para as pessoas que estão nos assistindo entender, por que ele está no Supremo? Então, hoje, né, o processo chega ao Supremo Tribunal Federal, por conta do deputado Chiquinho Brazão. Então, houve uma construção, né, um raciocínio de que, segundo a Constituição Federal, né, as pessoas com prerrogativa de foro, especificamente deputados federais, eles só podem ser presos, né, por flagrante delito de crime inafiançável. Então, houve uma construção jurídica, né, em torno do indiciamento, né, da imputação ao deputado, que atraiu a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do caso, né? Tanto por prerrogativa de foro, quanto também para a própria manutenção da prisão preventiva
do deputado. deputado. E aí, por conexão, isso chama todos aqueles que são partícipes do processo também. Arrasta todo mundo. Arrasta todo mundo. Tá. O Rivaldo hoje, ele está em qual prisão? O Rivaldo hoje está detido, está custodiado, né, aqui em Brasília, no Presídio Federal, aqui em Brasília, Presídio de Segurança Máxima aqui em Brasília. Certo. E já faz quanto tempo dessa prisão que ocorreu? A prisão do Rivaldo foi no dia 24 de março, né, um domingo. Então, na semana passada, completou 30 dias da prisão do Rivaldo, né, mais de um mês. E um dado relevante sobre isso, né, que transcorrido todo esse tempo, e o Rivaldo sequer foi ouvido no processo ainda, né? Está preso sem ter tido a oportunidade de falar. Nós tivemos visitas já tivemos a oportunidade de visitá-los em 3 oportunidades, porque os procedimentos, né, o protocolo de segurança do Presídio Federal é muito rigoroso. Sim. Então nós compreendemos isso, né, mas acaba atrapalhando esse contato, né, que é necessário entre o advogado e o investigado, porque ainda a gente sequer tem uma denúncia formal contra o Rivaldo. Ele não tem denúncia até agora, aí, mesmo preso? Mesmo preso, não existe denúncia, né? Então, tecnicamente, a gente já entende a prisão dele como ilegal. Ilegal. Como ilegal. Por uma questão bastante primária, né? Se o Ministério Público ele tem elementos para formar uma convicção, para pedir a prisão preventiva, obviamente, logicamente, ele também tem para oferecer a denúncia, porque os pressupostos são o mesmo. Os pressupostos da decretação da prisão preventiva são indícios de materialidade e autoria. Os de oferecimento da denúncia também. Então, o nosso entendimento a respeito disso é que, se não houve o oferecimento da denúncia, nos parece que são um pouco precários, né, os elementos que o Ministério Público Federal hoje tem a respeito desse caso. Tanto é que o processo foi baixado em diligências, né, diligências complementares àquelas que já foram realizadas até a prisão do Rivaldo Barbosa. Qual o prazo máximo que uma pessoa pode ficar presa, segundo o devido processo legal, sem essa denúncia? Nós tivemos, né, uma série de atualizações na nossa legislação penal, na nossa legislação criminal. Então, em tese, né, o Ministério Público ele tem o prazo de 5 dias para oferecimento da denúncia quando o réu está preso. Certo. Né? Teoricamente, essa baixa de diligências com o réu preso, ela não existe. Já não era para existir. Não existe, né? As diligências complementares, quando o réu está preso, elas têm que ocorrer dentro da ação penal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não no inquérito policial, justamente pelo aquele entendimento primário, né? Se eu tenho elementos para prender, eu já tenho elementos para oferecer a denúncia. Entendeu? Porque a regra do nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Depois da vida, né, o bem jurídico mais relevante é a liberdade. Tanto é que nós elegemos lá, né, a nível de direito e garantia fundamental, a presunção de inocência. Por isso que, nessa situação preliminar, a gente entende que já é ilegal a defesa do Rivaldo, né? Muitas pessoas devem se perguntar, mas por que não foi solicitado, não foi requerida ainda a liberdade? O que o público tem que entender é que nós nos deparamos, né, com um inquérito que hoje tem mais de 20 mil páginas, então existe uma responsabilidade muito grave nossa, né, enquanto advogados do Rivaldo, de estudar, né, com lupa toda essa documentação para conseguir compreender, né, toda a dimensão desse caso, que é de uma complexidade notória, para entender o que se tem de provas, né, contra o Rivaldo, contra a esposa dele, e a partir daí contra-argumentar, porque essa é o raciocínio, né, o exercício da defesa, ele se dá dessa forma. De uma afirmação, você tem que fazer uma contra-afirmação, mas nós prezamos pela contra-afirmação com respaldo
de provas, com respaldo de elementos. Por isso, hoje, nós estamos muito seguros para pedir, né, para requerer ao ministro, né, hoje relator o ministro Alexandre de Moraes, essa liberdade do Rivaldo. E eu queria fazer a menção aqui a uma prima minha também, advogada, Tainá Mendonça, né, Tainá Freire de Mendonça, minha prima, numa frase que eu acho que resume muito bem, né, o processo penal. Sim. Né? Toda acusação ela é verdadeira até que a defesa tenha a palavra. Então, a partir do momento que nós assumimos o caso, o estudamos, nos sentimos preparados para participar de entrevistas, para nos manifestar publicamente sobre o processo, a gente já sente um cenário mudando a favor da Érica e do Rivaldo. Que hoje há elementos para dizer que essa prisão é ilegal? É como eu disse, tecnicamente, em tese, no direito, a prisão ela é ilegal. Sobre o aspecto do prazo, sim, sobre o aspecto dos elementos, né, para o decreto de prisão cautelar. Né? Então, nós temos uma pessoa que é um réu primário, uma pessoa com ocupação lícita. A gravidade do crime por si só, ela não pode subsidiar um decreto prisional cautelar. O Rivaldo, né, ele não oferece nenhum risco à instrução processual, nenhum risco à aplicação da lei penal. Então, assim, não subsiste elementos para manutenção dessa prisão. Obviamente que, sem fazer aqui nenhum tipo de crítica à atuação do Supremo Tribunal Federal, porque a gente acredita nas instituições, né? Um caso de repercussão como esse, ele justifica a própria posição do Supremo, né? Sendo bastante leal, né, com o público, com a própria família, né, e bastante transparente. Eu, na posição do ministro, e tendo ouvido tudo o que a Polícia Federal falou, também teria votado, né, teria decidido pela prisão preventiva. Né? Hoje, o cenário fático já mudou. Então, é a oportunidade do ministro rever esse posicionamento. Muito bem. Hoje, e quero mandar um abraço para minha amiga Lindalva Mello, que está nos assistindo lá em Águas Claras, né, Lindalva? Um abraço. Abraço para toda a turma de Águas Claras, do Carmo, Rosemary, o Charles, o Wendel. Um abraço para essa turma, para a Tereza, para o Hélio. Obrigado pela audiência. Doutor, isso tudo nos remete, e aí uma pergunta ainda dentro do contexto, mas nos remete a uma preocupação. O país vive hoje uma certa insegurança jurídica, a pensar, né, de situações como essa, que são coisas da prática, é o processo legal, são praxes que incontestáveis, né? O prazo para o oferecimento da denúncia, que não só, né, uma instituição, vamos dizer assim, uma das decisões, está deixando a desejar, vamos dizer assim, mas sobretudo que isso causa para nós, sobremodo, uma preocupação, né? Pelo andar da carruagem, o senhor lendo o processo, acompanhando, até quanto tempo o senhor acha que vai conseguir reverter esse quadro e já pedir um relaxamento da prisão? Então, a gente tem a expectativa de fazer ainda essa semana uma petição ao Supremo, né? Nossa última manifestação nos autos, né, foi em nome da Érica, esposa do Rivaldo, demonstrando ali toda a legalidade das operações da família, das operações das empresas da Érica, porque elas são citadas no relatório, né, como fundamento de lavagem de dinheiro e uma ligação com o esquema de propina dentro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, preliminarmente, né, a gente já derrubou um dos pilares dessa imputação ao Rivaldo e à Érica, de forma bastante simples e clara, porque a gente simplesmente apresentou toda a escrituração contábil, fiscal das empresas dessa família, né, tudo muito bem declarado em imposto de renda, uma família corretíssima, né, com o fisco, com as suas obrigações legais. E a nossa expectativa agora, né, depois de ter estabelecido essa alteração fática,
é trazer novos elementos demonstrando que o Rivaldo realmente é um inocente, né? Na primeira oportunidade que tive com ele, ele reiterou essa fala, né, várias vezes, inclusive com o Dr. Marcelo Ferreira, que é meu sócio. Um grande abraço aí para essa pessoa que é um grande amigo e é uma referência para mim profissionalmente. Então, o Rivaldo, ele diz para a gente, né, de forma bastante categórica: eu não conheço essas pessoas. Sim. Eu estive pela primeira vez na presença dessas pessoas no avião da Polícia Federal, na transferência do Rio de Janeiro para Brasília. E isso nos chamou muita atenção, né, porque ele poderia ter simplesmente negado, mas essa afirmação categórica, né, firme, convicta, também trouxe muita segurança para a defesa, né, para a nossa atuação. Então, assim, a gente tem a expectativa de fazer esse pedido. É claro, né, porque que eu digo, né, em tese a gente entende que já é ilegal, mas a nossa ideia é agir de forma bastante cautelosa, porque o maior interesse é o do nosso cliente, é conseguir essa liberdade, né? De forma alguma a gente vai agir de forma assodada, porque isso pode prejudicar ainda mais. Sim. Então, eu reitero, né? Apesar de todo esse clima, né, que paira aí sobre as nossas instituições, como advogado, né, como um admirador do direito, né, de uma forma, dizendo assim, de uma forma bastante romântica, a minha obrigação enquanto profissional é acreditar nessas instituições. É acreditar que a pessoa que tem o poder da decisão lá do outro lado é um ser humano com notório saber jurídico, que no momento adequado vai conseguir fazer transparecer, né, para toda a sociedade o senso de justiça, que é o que a gente espera. Então, a minha convicção, a minha esperança nesse processo é essa. O senhor acredita nas instituições? Como advogado, eu não poderia ser advogado sem acreditar nas instituições. Certo. Sem acreditar nas instituições. É claro que a gente tem um cenário muito conturbado, né, interferências políticas e etc., mas isso faz parte do jogo democrático. Né? Isso é da essência do Estado democrático de direito, como se diz. Né? Então, a gente tem que acreditar nisso. Tem que acreditar nisso. Hoje, e aí também, esse caso envolve o deputado federal Chiquinho Brazão. E até onde eu sei, ele também está preso e o Congresso está ainda a julgar a sua situação. Foi referendada a sua prisão, né? Mas estão aí trabalhando, inclusive, para que isso também seja tratado, acho que a nível de mandato. Cassação. A minha pergunta é, hoje, baseado nessa experiência que o senhor está vivendo, com esse caso, que é um caso de repercussão, na verdade, internacional, a gente vê que alguns limites estão sendo rompidos. Alguns poderes estão, em tese, deixo aqui frisado em tese, ultrapassando alguns limites. Nesse caso que o senhor está atuando especificamente, o senhor vê outros casos parecidos no Brasil? Olha, nós temos sim outras situações, né? Eu acho que o que é importante a gente frisar, né, como aspecto de autonomia, o Congresso ele deu uma resposta, ele chancelou a posição do Supremo. Sim. Né? Então, esse ato do poder legislativo, ele, na realidade, quebra, né, uma possível alegação de interferência de um poder no outro, nesse caso especificamente. Né? Porque justamente o Congresso chancelou a posição do Supremo. Né? Nós temos, né, os casos relativos ao 8 de janeiro, né? A gente também teve a oportunidade de participar lá no início, né, na defesa de duas pessoas envolvidas. O senhor também atuou nesse? Atuamos, mas nós acabamos renunciando aos poderes, não demos seguimento na defesa, né, por situações outras aí, né? Certo. Eu opino, né, da seguinte forma: nós temos dentro do Supremo, né,
tanto o Supremo, tirando o Poder Executivo, mas o Supremo, o Legislativo, são colegiados. Né? Então eu acho muito difícil a gente cravar uma posição assim de um autoritarismo escancarado, porque são 11 para votar, né? São 11 para votar. E faz parte, né, da mesma forma que alguém indicou alguém pendente a determinada ideologia política, outros que tiveram aí em posições de autoridade também fizeram as suas indicações. Né? Então, eu acho que se a gente vive hoje um cenário como esse, é fruto do que ocorreu também num passado não tão distante da nossa república, né? Assim. Por exemplo, a prisão do Rivaldo, ela foi decretada por um ministro. Por um ministro. Correto. Essa prisão também não deveria passar pelo crivo do colegiado? Mas ela foi. Ela foi? Ela foi. Imediatamente após a decisão do ministro Alexandre, ele submeteu a primeira turma à prisão. E aí ela foi referendada. É aquela questão, né? Naquela fase bastante prematura, né? De deflagração da operação, se estivesse na posição de qualquer um dos ministros do Supremo, não teria agido de forma diversa. Sim. Né? Então, hoje, com os elementos que nós já produzimos nos autos, já são suficientes para a gente solicitar uma nova posição, uma reanálise dessa prisão preventiva. Eu friso, a única coisa que baseia essa prisão é a delação do Rony? A delação, ela é o primeiro elemento, ela é o primeiro pilar. Né? Então, a nossa legislação estabelece hoje que a delação ela tem que ser corroborada por outros elementos. Então, foi daí, né, a partir do depoimento do Rony Lessa, que a polícia acabou enveredando para investigar o patrimônio da família. Né? Havia o indício, né, através do Rony Lessa, de que o Rivaldo Barbosa participaria de algum tipo de esquema de propina dentro da DH. O recebimento dessa propina era através das empresas da esposa do Rivaldo. Então, a nossa primeira participação efetiva nesse contexto, né, desses pilares, foi, primeiro, demonstrar que as empresas não são de fachada, que Érica não é testa de ferro do marido. Essas empresas elas têm contratos reais, funcionários reais, prestam efetivamente o serviço para os quais elas são contratadas e toda a operação da empresa é devidamente escriturada. Quando a gente demonstra isso, a gente já quebra automaticamente o segundo pilar. Porque se a empresa é o objeto, né, o instrumento para lavagem de dinheiro, e eu demonstro que essa lavagem não existe, eu já consigo refutar que não existe pagamento de propina. Perfeito. Né? E segundo, é a própria atuação do Rivaldo. O Rivaldo Barbosa é, sem sombra de dúvidas, um profissional exemplar. Né? Um policial dedicado, um pai dedicado e um professor dedicado. Né? A gente tem dados do próprio Ministério Público que demonstram que durante a gestão do Rivaldo Barbosa, a taxa de arquivamentos de inquéritos relacionados a homicídios no estado do Rio de Janeiro, ela cai drasticamente. Olha aí. Né, o percentual em 2014, isso o Rivaldo assumiu a DH em 2012, o percentual em 2014 de arquivamentos era de 39%. Em 2018, quando o Rivaldo sai da DH e assume a chefia da polícia do estado do Rio de Janeiro, essa taxa é de apenas 6%. Olha só. Ou seja, como é que a gente aponta, indica que uma pessoa com essa obsessão profissional é responsável por obstrução de inquéritos policiais? Né? O Rivaldo é esse tipo de profissional. Né? Tanto é que existe uma matéria bem antiga da revista Veja que nomeia o Rivaldo Barbosa como o Sherlock Holmes do Rio de Janeiro. Olha aí. Justamente por obsessão por metas, por resultados, por compromisso, né, com o cargo, com a atividade policial, com a falta de vinculação absoluta
com politicagem. Sim. Então, esse é o Rivaldo Barbosa. E um outro elemento que eu acho primordial destacar. Rivaldo Barbosa é um professor, um acadêmico de direito, né? Era, porque Sim. após, né, a deflagração da operação, a Universidade Estácio demitiu o Rivaldo. Sim. Então, ele era professor há mais de 20 anos, professor em 2 turnos. Então, imagina, né, que verossimilhança tem numa acusação como essa? Que tipo de corrupto, né, que recebe dinheiro de propina vai ter preocupação de dar aula de manhã e à noite para complementar a renda? Isso não existe, não é crível. E segundo, né, que é um outro ponto muito relevante, é na gestão do Rivaldo Barbosa que o executor do crime é preso. Ah, Executor do crime é preso, né? Não tem verossimilhança essa alegação, essa premissa de que para eu ocultar, proteger um suposto mandante, eu vá prender justamente o executor do crime. Isso não é verossímil, não tem lógica. Não tem lógica. Por isso que assim, a gente entende que o caminho da defesa do Rivaldo, né, ele é muito tranquilo, mas tem, com certeza, os componentes externos, né, que é o clamor popular, Sim. que é a interferência política, né? A Marielle era vereadora no estado do Rio de Janeiro, uma pessoa bastante ativa no seu mister, né? No seu munus público como vereadora. Então, a gente tem conhecimento de todos esses fatores, né? A nossa atuação ela é muito cautelosa em relação a isso, mas na hora certa, eu não tenho dúvidas aí que a justiça vai prevalecer. Fazemos votos de que a justiça mais uma vez prevaleça e seja colocado em liberdade esse profissional, esse pai dedicado, professor, que com certeza, diante dessas e de, certamente, o que está lá dito no próprio inquérito, será elucidada essa injusta acusação. E aí, doutor, eu lembro-me que ele foi elevado à condição de diretor da Polícia Civil na época da intervenção, é isso mesmo? Na época da intervenção. Né? Quem foi o que colocou ele lá no cargo? Então, intervenção federal no Rio de Janeiro, né, governo Temer. O chefe da intervenção, general Braga Neto, secretário de Segurança Pública, designado, né, pelo interventor, era o general Richard Nunes. Quando da indicação para o chefe de polícia, haviam 5 nomes. Certo. Um deles o do Rivaldo. Né? Haviam 2 pessoas, digamos assim, que com a condição de preferidos, né, para assumir o cargo. Que não era ele. Não, com o Rivaldo e um outro. Né? Sim, o sim. Rivaldo e um outro. E a opção do general Richard Nunes, general que hoje é o chefe do Estado-Maior do Exército, né, foi estritamente técnica. Né? O relatório da Polícia Federal, ele relata uma possível contraindicação do Rivaldo, mas o depoimento do próprio general Richard Nunes dentro do inquérito policial é de que essa contraindicação não era pautada em critérios objetivos, né? Então, eu tenho uma contraindicação aqui, mas que ela é contraposta com o próprio histórico profissional do Rivaldo. Sim. Então, o general bancou o nome dele. Por isso que a gente declara, né, que é absolutamente equivocada ou falsa essa premissa de que houve interferência política na indicação do Rivaldo. Sim. Ela foi estritamente técnica, por competência, por mérito. E é isso que fez, né, o Rivaldo chegar nessa posição. E detalhe, né, hoje o doutor Richard, né? Richard Nunes, general Richard Nunes. Que é hoje o chefe, né, do Exército. Então, isso já atesta, né, a lisura do Rivaldo, né, e da sua esposa. A esposa dele foi só citada, ela também se encontra presa? Não, ela hoje está sob medidas cautelares, né? Então, com o uso de tornozeleira eletrônica, é até bastante constrangedor, né, para uma pessoa, né, da idoneidade moral dela ter que se submeter a isso, mas ela compreende que faz parte do processo hoje. Ela é objeto de medidas cautelares.
acho que um detalhe muito importante, né, sobre a doutora Érica e sobre o relatório é o caráter misógino, né, machista, eu diria assim, do relatório da Polícia Federal. Por quê? Qual que é a premissa utilizada pela Polícia Federal para dizer que Érica era testa de ferro? Eles dizem que Érica não tinha expertise, competência para a gestão dessas empresas, para a prestação desse serviço. Para, doutor. Não, para. Eu não, o senhor está me dizendo que a Polícia Federal, no caso, ela produziu um relatório dizendo que a Érica não era... Isso está escrito? Isso está escrito, textual. Érica não possui expertise. E se ela não possui expertise, a conclusão da Polícia Federal é que ela era uma testa de ferro do marido. E isso é bastante contraditório, porque a Polícia Federal tem conhecimento inequívoco, até porque isso consta no próprio relatório, que Érica é advogada. A condição de advogada por si só já qualifica a Érica para a prestação de serviço dessas empresas. Sim. Segundo, Érica tem uma qualificação profissional invejável, né? Além de formada em Direito, ela é graduada em Administração de Empresas, tem diversas especializações em Compliance, é MBA, né, em Gestão Empresarial, ou seja, ela é qualificada justamente na área de atuação das empresas dela. Sim. E presta esse serviço há muitos anos. Há muitos anos. Então, a gente destaca, né, que ela foi subjugada, ela foi negligenciada, desprezada enquanto mulher no relatório da Polícia Federal. Né? A despeito de toda a qualificação, todo preparo, ela é subjugada à condição de testa de ferro do marido, e isso é um dos grandes absurdos, né? Nesse particular, o que é mais absurdo ainda são os processos administrativos que hoje correm na OAB do Rio de Janeiro. Né? Apesar da presunção de inocência, apesar da OAB ser uma instituição que, primeiro, deve defender o advogado, a OAB do Rio de Janeiro instaurou um processo administrativo disciplinar para suspender preliminarmente a OAB da doutora Érica. Isso é um grande absurdo, na nossa opinião. Diante de todos esses fatos que são gritantes, a competência da mulher, o histórico, o currículo da mulher. Eu quero fazer uma parte aqui para falar sobre a Beth Salles, que está dizendo, o senhor é um excelente advogado. Quem é a Beth? Obrigado. Obrigado, Beth, pela participação. Paulo Deleprane, orgulho de ser irmão desse exímio advogado. Esse é o meu companheiríssimo, né? De todas as ocasiões. A gente tem uma diferença de idade de 7 anos, né? Mas tem uma relação assim. O senhor é mais novo ou o senhor é mais velho? Eu sou mais velho. Quem era o mais esperto dos dois, Paulo? É ele? Quem era que aprontava mais no colégio? É ele? O senhor era o Paulo? Quem era que aprontava mais? O caçula carrega essa fama do mais levado. Né? Sempre sobra pro menor, né? Sempre sobra. A Ellen Salles também está dizendo, olha, ótimo profissional. Agradeço também a Ellen. Muito bem. E tem um comentário aqui. Um abraço também do Diego Marques, exemplo de advogado. Diegão é o irmão da fé, né? Um grande amigo também, advogado também, um cruzeirense apaixonado como eu. Olha aí, amigo. Ó. Abraço aí para todos os cruzeirenses que estão fazendo sucesso aí, né? Muito bem. Gente, tem um comentário aqui também. Etevaldo, um abraço, Etevaldo. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção. Obrigado pelo café que tomamos hoje, viu? Foi muito boa a conversa. E já estou aguardando o próximo, viu? Abraço, Etevaldo, que é um dos vice-presidentes da Associação Comercial de Valparaíso de Goiás. Mas tem um comentário aqui que eu não posso deixar passar, que é... Vamos ver se o senhor consegue identificar, sem eu dizer quem é, né? Ela escreve dizendo assim, ó. Deus te abençoe, Deus te capacite a cada dia, você é um escolhido de Deus, você irá crescer muito nessa profissão que você exerce com muito amor, respeito e seriedade, e acima de tudo, protegido pelo nosso Deus. Quem escreve? Difícil. Doutora
Nazaré da Leprane. Doutora Nazaré da Leprane, essa aí é a minha mãe, Essa maravilhosa. PhD no assunto, né? PhD no assunto, essa aí é a maior professora, né? Não tem eu como. tive na vida, assim. Parabéns, dona Nazaré. Verdadeiramente, nós fazemos de nossa as palavras da senhora, viu? Reconhecemos a capacidade e a competência do doutor Felipe da Leprane. Isso com certeza tem o dedo da senhora, né? Com certeza. Sem dúvida. Aqui também tem o comentário do Diego, excelente advogado. E entrou aqui a Valdeci Lopes, dando boa noite. E obrigado, Valdeci, pela participação. Etevaldo, eu quero dizer que o convite ao programa está aberto, viu? Se for preciso, a gente abre uma terça-feira também, que eu só abro terça-feira para gente especial. Por isso que o doutor da Leprane está aqui hoje, tá, gente? Então, não é para qualquer um, não. Mas para você, Etevaldo, eu vou abrir uma terça especial também para recebê-lo aqui. Tá feito o convite, tá certo? Raíssa Lima, Réquia Guimarães Marques. Voa, garoto. Olha aí. Raíssa é a digníssima do Diego Marques, a grande amiga também, irmã da fé. Obrigado, doutora Raíssa. Obrigado pela atenção, pela audiência, por estar nos acompanhando até agora, né? Olha, o tempo nosso já mal começou a entrevista, já tá indo embora. Olha, gente, como é que isso é uma produção? Já estamos chegando aí no tempo, já? Uau, eu não vi o tempo passar, ué. Raíssa, um abraço, obrigado obrigado, Valdeci. Na fala do senhor, o senhor falou uma coisa interessante. O currículo dele, por si só, já fala. Sim. O currículo da Érica também, por si só, já fala. E mesmo assim, ela ainda já sofreu essa misoginia por esse relatório produzido pela Polícia Federal. Mas ainda a OAB ingressou nessa, eu acho que, equívoca. Sem dúvida equivocada, né? A gente ainda não se manifestou nos autos do processo administrativo lá no Rio. Uhum. A gente já tá no prazo ainda, né, para apresentar a defesa prévia em nome da doutora Érica. E eu também acredito, né, na OAB, né? Eu acho que vai surgir em determinado momento, né, essa preocupação de assumir o verdadeiro papel institucional. A OAB ela tem uma grande relevância para a sociedade, né? Mas ela é uma instituição que primeiro tem que estar a serviço da advocacia, a serviço dos pilares, né, do nosso Estado Democrático de Direito, e dentre eles é a presunção de inocência, né? Me parece que a OAB ela acabou se equivocando e partindo para uma condenação sumária. Sim, né? Sim. Porque apesar do não ter sido levado a efeito ainda esse processo, ele já tem repercussão na vida profissional e pessoal. Sim. Né? Essa questão já repercutiu na sociedade, já repercutiu para a clientela da doutora Érica. Então, os efeitos prejudiciais já foram, né, já se concretizaram. Sim, sim. Mesmo, né, não tendo a própria Polícia Federal, o próprio Ministério Público sequer tendo apresentado até denúncia. Olha, gente, vivemos momentos difíceis no Brasil, né? E aí nos perguntamos, eu sei que haverá, certamente, dias melhores virão. Dias melhores virão, com certeza. E nós acreditamos nas instituições também, doutor. Sim. Acreditamos no Ministério Público, acreditamos na Suprema Corte, acreditamos nos nossos ministros e acreditamos que haverá justiça. Haverá. Eu tenho para mim assim, eu exerço a advocacia como um propósito, né? Eu acredito em Deus, acredito, né, na palavra, e a gente comentava, né, um pouco antes da entrevista da menção da família, né, do mantra de fé da família, que é Jeremias 20:11. E depois, estudando o próprio livro de Jeremias, né, nós temos uma outra passagem que também nos assiste, né, nessa situação, né, que é Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto.
Então a gente se depara com esse tipo de situação, o coração ele se revolta, né? Ele clama por medidas enérgicas, ele clama, né, por uma posição agressiva, mas a própria palavra de Deus, ela diz que a gente não tem que agir com o coração. A gente tem que acreditar no Senhor e agir com razão. Com razão. Né? Então, eu acho que fez muito significado para a minha vida profissional participar desse caso. Né? Especialmente para estreitar a minha própria relação com Deus, eu acredito nisso. Né? E isso me trouxe uma convicção em relação à advocacia como um propósito. Sim. Né? E desde então, assim, depois que me deparei com essa passagem, né, consegui trazer isso, né, para a nossa atuação. Para a nossa atuação, juntamente com o Dr. Marcelo Ferreira, juntamente com toda a nossa equipe, que é muito qualificada. Muito qualificada. Por falar na sua equipe, são quantos lá? Sua equipe é composta de quantos hoje? Hoje, né, nós temos 9 advogados, né, 9 advogados. Aqui em Valparaíso, né, sou eu, meu pai maravilhoso, né? Dr. Francinaldo. Dr. Francinaldo Freire, a Cris, que meu irmão também trabalha conosco aqui no escritório. Nós temos outros advogados que são associados. E lá na nossa sede em Brasília, né, quem conduz é o Dr. Marcelo Ferreira. Dá também, né, uma vertente familiar, porque vem junto o filho dele, né, Marcelo Ferreira de Souza Júnior. Legal. Nós temos o Dr. Pedro, doutora Samara e o Dr. João, que são os advogados que compõem a nossa equipe hoje. Muito bem. Equipe sensacional, gente. Equipe sensacional, todos os méritos, né? Eu acredito que se a gente também tem tranquilidade para falar aqui com propriedade, é porque a gente tem respaldo de pessoas muito capacitadas, né? Que auxiliaram a gente também no estudo, que auxiliaram a gente na condução do processo, na condução das entrevistas, participaram de cada parte, né, dessa nossa atuação. Não só nesse caso, né, mas em todos os outros que a gente já desenvolveu e que vai desenvolver daqui para frente também. Doutor, me mata a curiosidade, o senhor é sempre calmo assim? Olha, eu acho que resiliência é uma palavra muito, muito clichê hoje em dia, né? Eu tive boas experiências com Deus assim, e eu tenho uma esperança sempre de dias melhores, de viver o propósito, justamente porque, né, a vontade boa e agradável não é a minha. Amém. É a de Deus. Então eu vivo isso, Se deu errado, é porque não era para acontecer, é um aprendizado, e se dá certo, é porque as portas se abriram, né? Muito bem. Olha, doutor, parabéns, só tenho a agradecer a sua participação aqui no programa, dizer que tem que voltar. Gente, a gente tinha muita coisa para falar, inclusive, ó. Nós vamos falar sobre termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, não falamos. A gente ia falar de muitas outras coisas, mas o horário foi embora e agora que eu tô vendo aqui, uai. Né, Tevaldo? Obrigado aí, Tevaldo, até agora nos assistindo, né? A Raíssa, né? A dona Nazaré, um abraço, Nazaré, seu Francinaldo, um abraço. O Paulo, que participou, né? O Diego, né? Um abraço para vocês. Doutor, o senhor faz também... Bom, aí é uma curiosidade minha, né? Você já participou de júri? Já participei de júri. A gente conversava um pouco antes, né? Eu não venho de um berço de advocacia e iniciei a advocacia com a minha esposa, né? E o começo, ele é extremamente difícil. A prática, ela é completamente diferente do que a gente aprende na teoria, na faculdade. A gente viveu essa experiência. E assim, né, naquele anseio de crescimento, no anseio de se posicionar dentro da profissão, eu me inscrevi como advogado da ativa aqui no Fórum de Valparaíso de Goiás e tive a oportunidade de atuar em alguns júris aqui na comarca, né? E foi muito especial para mim porque pude participar juntamente com meu pai. Sério? Eu acho que a gente forma uma grande dupla aí na advocacia.
A minha primeira experiência do júri foi na faculdade. Foi na faculdade, no núcleo de prática, com um professor aí, muita saudade dele, professor Danilo Bonfim, era meu professor no núcleo de prática na época, me convidou para participar de um júri e me deu a oportunidade de sustentar durante os debates, né? Então, aquela experiência para mim foi incrível, foi sensacional. Conseguimos a absolvição da pessoa que representávamos na época, e é uma recordação muito boa que eu tenho da faculdade, que realmente assim encaminhou, né? Sim. A minha decisão de ser advogado. Gente, se deixar, nós fiquamos aqui a noite toda conversando com o cara tem conhecimento, tem essa né, dona Raíssa? Obrigado, eu que digo. Que é isso? Ela tá aí até agora. Dona Nazaré também, muito obrigado. Nós que somos gratos, né? A gente, por nós, vai ficar aqui o resto da noite aqui conversando com esse homem aqui. Conhecimento, simpatia, competência, se chama Felipe da Leprane. Parabéns, dona Nazaré, parabéns. Doutor, Raíssa, né? Acho que eu vou convidar a Raíssa para vir aqui também, né? Quem que você acha? Raíssa é uma excelente pessoa para vir aqui no programa. Pronto, Raíssa. Raíssa, fica no aguardo aí, nós vamos entrar em contato com o doutor para fazer um convite para você também, né? Doutor, eu quero fazer rapidinho antes de encerrar um ping-pong, né? Só para a gente passar mais umas informações aqui para os nossos ouvintes, que eu quero agradecer pela presença até agora. Um pouquinho mais do convidado agora, da pessoa do doutor. Prato preferido, doutor? Prato preferido? Essa pergunta é difícil, porque eu não eu gosto da comida da minha esposa, o que ela botar para mim, eu tô satisfeito. Rapaz, eu vou falar para você uma coisa. Olha, os pontos, o cash dele hoje em casa tá lá em cima, viu? Cara, que legal. Um livro, doutor? Um livro? Eu gosto muito do Dan Brown, que foi a pessoa que escreveu Anjos e Demônios, Código da Vinci, Símbolo Perdido. Eu gosto do tipo de escrita dele, né? Eu acho que ele faz uma imersão muito, muito bacana assim, na história, em monumentos, em lugares. Eu gosto muito. E tem um escritor também muito importante para mim, que é meu pai. Meu pai também tem um livro de história que chama-se Chagas da Gestação. Olha, né? Só. Que ele faz uma abordagem, né, do período colonial do Brasil, uma abordagem a respeito ali do sobrinho do Ganga Zumba, né, que foi um quilombola muito importante, né, na história do povo negro, na história do Brasil colonial. Chagas da Gestação, de Francinaldo Freire. Anota aí, gente. Dica super importante. Um filme, doutor? Um filme? Ó, não só a gente pega e é assim, viu, dona Nazaré? Tá vendo aí, ó? Ao vivo e a cores. A minha esposa, ela vai rir de mim, porque eu tenho um gosto muito péssimo, né? Eu fico ali rodando o catálogo e não encontro nenhum, acabo sempre parando no mesmo filme repetido, né? Então tem um filme que a gente assiste bastante, que é um filme de comédia, que é Encontro de Casais, e outro que é Esposa de Mentirinha, que a gente ri bastante. Viu, dona Nazaré? Mas ele te sabe muito bem. O homem não perde uma. Doutor, uma frase, que essa frase é a frase do doutor Felipe. A frase do doutor Felipe. Meu Deus. Ele já, eu vou passar das considerações finais. Ó, a gente podia ter feito a pré. Não, aqui é programa Palavra Franca, aqui não tem negócio não. A dona Nazaré tá rindo lá, né? E ela disse assim que é bom, viu? Vou registrar também um comentário do Etevaldo, ele disse, olha, parabéns mais uma vez pelo programa, sempre levando doutores e advogados de primeira linha. Logo também, se Deus quiser, um dia farei o meu exame da OAB. Muito bem, Etevaldo. Eu desejo todo sucesso. Etevaldo. Por enquanto ele é bacharel, tá certo. O Derinalvo Oliveira, boa noite. Ô, Derinalvo, eu quero saber se o café sai ou não sai amanhã no feriado, porque eu já cancelei minha agenda
para tomar café no Ipanema. Então, por favor, o senhor me dê um oi aí que eu estou aguardando, viu? Gente, vamos ouvir agora o doutor Felipe Daleprano nas suas considerações finais. E aí o programa é seu, mande seus recados. Agora é com o senhor, o programa é seu. Então, eu queria agradecer imensamente o espaço, a oportunidade dessa vitrine maravilhosa que o senhor está nos dando aqui, né? Eu acho que é muito importante para a nossa cidade, né? Essa posição, né? E com toda humildade, né? Eu digo que Valparaíso está no cenário nacional. Fico muito feliz de poder atuar em casos dessa relevância, sim, poder levar o nome da nossa cidade para o Brasil, né? Eu acho que isso é um recado para todo mundo que é daqui, né? Que Valparaíso é uma grande escola e um celeiro de grandes profissionais, eu não tenho dúvida disso. Eu queria mandar um abraço muito forte, né, para toda a minha família. Realmente eu tenho um apego muito grande à minha família, aos meus pais, à minha esposa, aos meus filhos, né, que são os amores da minha vida. Um abraço muito grande, né, para o Dr. Marcelo, meu sócio. Antes de tudo, né, um grande amigo, uma referência de profissional, e foi realmente uma pessoa que foi colocada por Deus na minha vida, né? A gente acaba às vezes, né, se pegando, né? Como é que acontece tudo isso, né? Mas você faz esse retrospecto, né, e acaba vendo ali a mão, né, do Todo-Poderoso, o dedo em determinadas situações. Ele é uma pessoa muito abençoada que apareceu na minha vida num momento muito importante de crescimento profissional. Eu queria mandar um abraço especial, né, para todo mundo que nos assiste. Um abraço para o Daniel, para o Danilo, que são amigos aí que a gente fez agora, as pessoas aí que estão nos apoiando aí num trabalho de marketing, de rede social, devem estar... Os albinos, os albinos. Um abraço, essa garotada que é sensacional. Essas duas grandes figuras. Um abraço muito especial, né, à família do Dr. Rivaldo, a Érica, aos seus filhos, né, a sua família. E, mais uma vez, né, agradecer imensamente por esse espaço, me colocar à disposição do senhor para qualquer necessidade, sim, que tiver. O nosso escritório está, né, à disposição do programa, está à disposição do senhor. E dizer a todo mundo, né, que tenha uma excelente semana, um excelente feriado, que Deus abençoe todos, abençoe também o senhor. Amém. Essa missão que o senhor tem, né, de engrandecer profissionais. Eu acho que é um certificado de qualidade, né, de quem senta aqui nessa cadeira, né? Gratidão. Então, eu fico muito agradecido pela oportunidade que o senhor me deu. Eu que agradeço, até que é isso. Gente, eu vou acabar, porque tem que acabar, senão eu ficava mais. Tchau, pessoal. Sexta-feira que vem tem mais programa Palavra Franca. Eu quero encerrar dizendo que há um provérbio, né, que diz, provérbio 24, versículo 6. Na multidão de conselhos há vitória. Nunca perca a oportunidade de ouvir um bom conselho, porque nele existe vitória. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Lembrando que se eu estiver aqui, Deus estará comigo. Se eu não estiver, gente, tenha certeza, eu estarei com ele. Tchau, pessoal. Tchau, doutor. Obrigado. Pastor, abraço. Obrigado. Um abraço a todos.